a vossa generosa atenção, já que se trata do último painel de um dia longo de trabalhos muito proveitosos e estimulantes. E a título de otimizar esse tempo valioso, porém limitado, que ainda nos resta, prossigo então a minha comunicação através de uma leitura. Gostaria de fazer ainda o comentário de que existe uma correspondência muito próxima ao trabalho que foi anteriormente apresentado. No conjunto dos artigos do Jornal Batista, que discutiremos a seguir, faz-se reiteradamente alusão a questões relativas à reforma do século XVI, abrangendo-se outros movimentos e personagens históricos que a elas são relacionados pelos batistas em um longo período cronológico delimitado por balizas temporais que precedem mesmo o próprio surgimento do protestantismo nas sociedades europeias. No plano temático, o caminho da argumentação segue o viés da apologética à teologia protestante, encerrando um discurso em que o tema central e as suas variantes dão destaque às reivindicações religiosas circunscritas a um longo processo histórico, com as quais procuram fazer frente a certos dogmas e práticas do catolicismo contemporâneo. Em 10 de outubro de 1901, o Jornal Batista publica uma biografia de Gutenberg, traduzida do jornal inglês The Independent, em comemoração ao 5º centenário de seu nascimento. Através da publicação desta matéria, procura informar os seus leitores, fornecendo-lhes dados sobre a sua vida pessoal, narrando particularidades técnicas do processo tipográfico inovador que desenvolveu, perscrutando meandros de sua trajetória no mercado de impressão de livros e, principalmente, explicando o motivo pelo qual o inventor da imprensa é homenageado no meio protestante com grande deferência, o fato de sua invenção ter possibilitado a rápida e ampla difusão da Bíblia, que passou a ser impressa e traduzida para diversos idiomas, viabilizando a realização do princípio chamado vocacional dos missionários evangélicos. Na narrativa, é perceptível o mecanismo que foi repetidas vezes utilizados pelos batistas. As tentativas de incursão pelas veredas da história, neste caso particular, referendando a construção que cunhou a imagem de Gutenberg no imaginário popular alemão, e protestante em geral, como uma espécie de patrono do protestantismo. Através da forma de estruturação e conteúdo argumentativo do texto, são reveladas as participações de personagens históricos de origem protestante no desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento humano. Cabe, nesse sentido, a observação de que o nome de Gutenberg é enaltecido como primeiro em uma longa lista de proeminentes personalidades, cuja genialidade e pioneirismo teriam legado à história notáveis contribuições. É traçado no artigo um quadro das grandes realizações de protestantes ilustres, responsáveis pelo processamento de inovações evolucionárias em variados segmentos. O invento de Gutenberg ocupa a primeira posição, o lugar mais distinto na relação que evoca alguma das mais admiráveis descobertas no campo científico. A importância do advento da imprensa enquanto agente de transformação social, cultural e religiosa aparece vinculada ao protestantismo, na medida em que teria sido o principal suporte material no processo de propagação do ideário do movimento, ao multiplicar a audiência e o espaço de atuação dos missionários, no seu diligente trabalho de divulgação da Bíblia e dos preceitos evangélicos. Faz-se menção à imprensa como fulcro material que auxilia a mais nobre tarefa levada a cabo pelo protestantismo, fazer chegar aos diversos povos do mundo as escrituras sagradas em seus próprios idiomas. Nos títulos dos artigos veiculados nos dias 15 de dezembro de 1905 e 15 de janeiro de 1906, destaca-se a indagação: por que protestantes? Recurso linguístico que lhes confere o teor conotativo de uma espécie de sondagem autorreflexiva, ao mesmo tempo em que o texto se propõe objetivamente a elucidar questões cruciais ao entendimento de algumas diferenças categóricas entre o pensamento teológico católico e protestante, tendo sido feita a observação de que muitos evangélicos não tinham clareza sobre os seus principais pontos de incongruência. O texto apresenta uma definição para o termo protestante, caracterizada pela utilização da breve explicação de cunho histórico, associada ao emprego da semântica.
Sucintamente, são levantados neste artigo alguns dados históricos, como a convocação da Assembleia Imperial em 1529, na qual os príncipes germânicos católicos e Carlos V rescindiram a maior parte dos atos de tolerância religiosa que haviam sido concedidos aos seguidores de Lutero. Os batistas colocam-se em concordância com um protesto realizado na Dieta de Spira em agosto de 1529, quando os príncipes luteranos declinaram essa decisão, situando a denominação como um dos integrantes de um amplo movimento religioso que antecedeu a sua própria formação institucional no século XVII, vinculando-se ao protestantismo enquanto grupo cristão defensor do direito à liberdade de consciência religiosa e co-participante de algumas das principais reivindicações no âmbito teológico requeridas pela reforma do século XVI. Antes da abordagem do assunto elementar, a exposição dos dogmas do catolicismo contra os quais protestam, destaco as duas premissas que façam convergir a fé católica e a protestante para um espaço de conciliação que transcende quaisquer limites impostos pelas divergências existentes entre os dois pensamentos religiosos. A sublime doutrina que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu a fim de expiar nossos pecados. Através do jornal, os batistas fazem o reconhecimento público de que, a despeito das diferenças, entendem que o catolicismo, tal qual o protestantismo, prega os princípios fundamentais do cristianismo, ensinando a seus fiéis muitas das verdades espirituais que são reveladas nos evangelhos, razão pela qual, abro aspas, devem reconhecer que os seus ensinos não são todos errôneos. Com a apresentação dos artigos que comentaremos a seguir, intitulados respectivamente Lutero, sua profissão de fé, Lutero, Protestantismo 1, 2 e 3, em que diferem católicos e protestantes, buscaremos estabelecer um diálogo entre as matérias veiculadas no periódico e o discurso historiográfico do protestantismo reformado sobre a reforma protestante do século XVI. Pretendemos focar o modo como alguns temas desenvolvidos na historiografia protestante surgem na redação do Jornal Batista, levando efeitas discussões sobre a teologia luterana e a personagem histórica do reformador, na forma de argumentos que advogam em favor de sua conduta moral, engendrando uma defesa de suas ações pessoais, aduzida da valorização da dinâmica de suas propostas religiosas. No dia 21 de outubro de 1909, os batistas publicaram a Profissão de Fé de Lutero, artigo em que transcrevem a declaração da proposição teológica que fundamentou a elucubração do credo protestante, a doutrina da justificação pela fé. E atento, através da reprodução da fala de Lutero, para a necessidade da observância estrita das Escrituras como suprema instância reguladora do organismo eclesiástico e da vida religiosa, apesar das sanções do papado contrárias a este paradigma do movimento evangélico. Pode-se depreender do texto a crítica dos batistas à prédica católica de que as boas ações do homem poderiam contribuir para a remissão de seus pecados, conceituação teológica que prevê a cooperação entre a fé e obras como valores espirituais equivalentes para a obtenção da salvação da alma. A sentença proferida por Lutero, no momento correspondente à eclosão da Reforma Protestante, quando reproduzida nas páginas do jornal, volta-se a trazer à audiência contemporânea informações de caráter histórico e ensinamentos teológicos que se destinam a suscitar novas reflexões e questionamentos sobre o corpo de crenças e praxes do catolicismo. A leitura dos artigos das duas primeiras décadas de publicação do Jornal Batista revela a existência de uma efervescente e sistemática crítica ao catolicismo que punha em pauta assuntos relativos à reforma protestante do século XVI, e um esforço pela projeção no espaço público, para além dos limites físicos e conceituais circunscritos ao púlpito de suas igrejas, de uma dialética que compreendia a apologética ao protestantismo na contraofensiva à censura católica. Discurso construído muitas vezes a partir de elocuções em que se sobressaíam questões de natureza histórica. O artigo do dia 10 de 6 de 1901 pode ser catalogado como um típico enunciado desse discurso retrospectivo, no qual principiou a verberar, ainda que genericamente, algumas práticas obscuras da Igreja medieval, e também revelar o papel transformador da ação reformadora protagonizada por Lutero para a efetivação do processo de renovação religiosa que acompanhou o desenvolvimento do movimento protestante. Subentende-se, a partir da leitura do texto,
alusão aos desvios de conduta moral do clero, ao controverso comércio das indulgências ou mesmo às perseguições, às dissidências perpetradas pela Inquisição, assuntos polêmicos que serão esmiuçados na redação de outros artigos. A linguagem textual denota o significado histórico e a apreciação da denominação batista de movimentos contestatórios liderados por contingentes da própria hierarquia eclesiásticas que foram frutos de iniciativas individuais ou coletivas de membros do clero católico, os quais buscaram a restauração da igreja medieval, propondo a revisão de certos cânones e procedimentos institucionais. São citados dentre os líderes desses movimentos religiosos que precederam a Reforma Protestante os nomes de John Wycliffe, João Hus, Erasmo de Roterdã, sujeitos históricos que os batistas estimam como precursores do protestantismo, agentes forjadores das condições sociais favoráveis ao seu surgimento, aos quais se referem como uma pleiade de eruditos e denodados escritores, cujos valiosos escritos de tal forma prepararam os ânimos dos católicos para quando entrou em cena o reformador de Wittenberg. Pretende identificar nas ações desses personagens históricos atitudes inovadoras concernentes a seu posicionamento crítico contra a impropriedade moral relativa à conduta de certos representantes do clero, a discordância de determinados conceitos vigentes no pensamento escolástico e a iniciativa de expor publicamente as impressões técnicas referentes à epistemologia que validava aquele sistema teológico. Os referidos teólogos eruditos, avaliados por alguns historiadores da Igreja como pré-reformistas, apresentaram como característica comum a inclinação de antever como principal atribuição da ordem clerical a qualidade de dispensadores da palavra de Deus. Em 20 de novembro de 1904, o Jornal Batista publicou o artigo intitulado Em que diferem católicos e protestantes, o predecessor de uma série que fez pronunciar ainda mais destacadamente os veios das discussões acaloradas com a Igreja Católica, amparadas em argumentos subtraídos da historiografia protestante sobre a Reforma. Na sua sucessão sequencial e temática, os articulistas do periódico prontificaram-se a redarguir, entre aspas, as ilações maledicentes projetadas contra a biografia de Lutero. A título de abarcar mais amplamente os termos da resolução do Jornal Batista, em que os missionários propugnavam por Lutero como um dos mais importantes bastiões modelares da fé e também da moralidade no protestantismo, enunciaremos alguns dos principais tópicos dispostos na redação do texto, grifando-lhe algumas de suas mais significativas colocações. Vale reiterar nesse sentido que o seu conteúdo é especialmente ilustrativo no que concerne o alinhamento da denominação batista com os conceitos da tríade teologia luterana, as doutrinas da salvação pela graça, sacerdócio universal de todos os crentes e suprema autoridade das Escrituras, o que ratifica a sua quiescência com as igrejas denominadas protestantes históricas. É muito elucidativo observar nesses textos como se constitui na mentalidade batista a sua interpretação da história do processo de restauração religiosa que teve seu ápice na reforma do século XVI e o valor aquilatado aos sujeitos que dirigiram este movimento. No caso particular de Lutero, a alegoria construída para configurar o significado de sua participação é muito representativa. Outra relevante consignação registrada nos artigos citados explicitava que os batistas compreendiam que os célebres pontos doutrinários do protestantismo mencionados anteriormente não eram da autoria de Lutero ou de qualquer outro teólogo protestante, asseverando enfaticamente que o movimento reformado não se tratava de uma deliberada manifestação do espírito de sectarismo, como pretendiam fazer conflagrar os seus oponentes que lhes imputavam a designação pejorativa de chefes de seitas, mas sim da fruição do comissionamento apostólico, na vida de homens ungidos para a missão de fazer vivificar no corpo da Igreja de Cristo o conhecimento e a prática das verdades espirituais por ele reveladas na Bíblia. Conquanto se empenhassem em tecer os argumentos em resguardo da ilibada reputação dos líderes da Reforma, arremataram que, qualquer que fosse a vida dos reformadores, em nada alteraria a situação do protestantismo. Cito: as suas doutrinas não são de Lutero, mas do Sacro Evangelho, e o seu Salvador Jesus Cristo, não Lutero ou qualquer outro reformador. Todavia não estavam hipotecados a defender incondicionalmente Lutero ou qualquer outro reformador, pois isso seria uma contravenção do espírito de livre exame que animou a própria reforma e que foi bebido das sagradas letras.
Os articulistas do Jornal Batista estruturaram a sua contraofensiva em defesa aos ataques direcionados à figura de Lutero e de outros reformadores protestantes, centralizando o âmago da polêmica no exercício de confrontação das questões capitais que compunham o pano de fundo da cena política, cultural e religiosa em que havia transcorrido a reforma. O tônus de sua crítica incisiva recaiu sobre o estado de desagregação do pontificado e da cúria romana renascentista, os quais se encontravam, na época de Lutero, absortos em um processo de aviltamento moral que afugentava a força espiritual da instituição. Buscando dotar de fundamentação histórica o tratamento concedido a essas questões, os batistas fazem diversas referências, por exemplo, ao clássico História Universale, do erudito italiano Cesare Cantù, obra de caráter histórico-filosófico iniciada em 1837, publicada posteriormente em 35 volumes, traduzida para inglês, francês, alemão e espanhol. Nos artigos assinalados, em uma linguagem perpassada pelo estilo metafórico, que se alterna entre a contundência e a ironia, o Jornal Batista retorquia as insinuações da tradição clerical que se voltava a eivar a biografia de Lutero, rechaçando os atos de religiosidade que dissipavam a aura sacra em torno da corte papal renascentista, exclamando contra a atmosfera de impiedade que pairava sobre o pontificado de Leão X. Além da crítica à desenfreada cupidez que teria desencadeado o contrassenso da venda de indulgências, os batistas faziam retumbar aspectos da vida pessoal do Papa e de outros dignatários do clero romano, que não condiziam com o status religioso dos altos cargos que ocupavam no Vaticano. São denunciadas a dissolução moral e a corrupção de costumes entre o escol da hierarquia eclesiástica, de onde o excessivo apego ao fausto espetaculoso, aos inextricáveis sofismas filosóficos e à arte que carregava os signos da antiguidade clássica e, consequentemente, da mentalidade mítico-pagã, os quais teriam impingido à cultura religiosa a ascendência do mundano sobre o etéreo, o que comprometia a autoridade espiritual da Igreja, cuja orientação moral e doutrinária muito se afastara das categorias primordiais do pensamento cristão. A análise conjunta dos artigos das séries intitulados Protestantismo antes de Lutero, os protestantes mais notáveis desde o I ao XVI século e os protestantes mais notáveis desde o I século até Lutero, fornece novos indícios que fortalecem a hipótese de que a produção jornalística batista incorreu ao recurso de procurar historicizar os fundamentos do credo e da eclesiologia denominacional, buscando correlacioná-los à reforma, aos movimentos pré-reformadores e, em última instância, às doutrinas e práticas do cristianismo primitivo. Embora houvesse dentro da Igreja Batista um segmento que insistia na teoria da sucessão neotestamentária, ou seja, grupos que apoiavam a tese de que os batistas descendiam diretamente dos seguidores de João Batista ou das primeiras comunidades cristãs, a versão oficial expressa no jornal encaminha esta questão fazendo uma interessante distinção. Ela faz uma diferenciação entre o marco da história institucional, cuja origem situou na fundação da primeira Igreja Batista, que foi constituída por um grupo de devotos ingleses dissidentes da Igreja Anglicana entre os anos 1609 e 1612, e uma outra leitura de sua história que contempla suas origens mais remotas, a qual está construída no imaginário por força da identificação com outras manifestações do pensamento cristão e tradições que antecederam o seu aparecimento no cenário europeu enquanto movimento religioso institucionalizado. Os batistas exibem, nos artigos mencionados, a vinculação que costumam estabelecer entre a gênese da formação do corpo de crenças da denominação, o conjunto dos conceitos religiosos que sustém as suas declarações de fé, e aspectos do pensamento teológico de outros movimentos dentro do cristianismo que, em outros momentos históricos, tiveram em sua trajetória a marca distintiva da oposição aos dogmas ou procedimentos pastorais da Igreja Romana, que avaliam como obliteração, desvio ou mesmo, em certos casos, como subversão de alguma das verdadeiras doutrinas e práticas cristãs reveladas no Novo Testamento. Nos artigos selecionados, recuam cronologicamente esse raciocínio até os tempos apostólicos para responder à provocativa interpelação de seus oponentes ultramontanos. Aonde estava a vossa fé antes de Lutero e Calvino? A este respeito, cabe a reiterada observação do fato de que a própria reforma do século XVI é precedente à organização institucional do movimento batista, mas é uma referência constantemente aferida pela Igreja Católica, que os denomina herdeiros dos líderes cismáticos daquele movimento.
afirmação com a qual os batistas parcialmente contemporizam, sem, no entanto, deixar de enfatizar que, ainda que reconheçam o significado das ações e o lugar ocupado pelas proposições doutrinárias destes reformadores protestantes no ethos do pensamento teológico batista, a orientação de sua fé é cristocêntrica e a sua suma autoridade teológica é escritural, e que a ordenação de suas práticas pastorais e conduta moral deve andar em relação positiva com os ensinamentos evangélicos. O sentimento de pertença ao movimento batista, conforme está posto nos referidos artigos, ultrapassa simbolicamente os limites da agremiação formal, embora a filiação denominacional seja designativa e valorizada dentro do espectro geral do protestantismo. Esta autocompreensão do grupo, refratada em uma dimensão histórica, permite a aproximação identitária com outros movimentos dissidentes do catolicismo anteriores à própria reforma, o que inclui em sua interpretação oficial da história eclesiástica a indireta coparticipação dos batistas nos feitos de homens divinamente inspirados, que teriam tomado parte do fluxo de resistência contra as arbitrariedades cometidas pela igreja majoritária, que, a seu ver, teria se corrompido no curso de sua expansão, imiscuindo-se ao mundo secular em suas impróprias relações com o poder temporal, com a cultura e religiões pagãs. Sobre este prisma, a fé batista encontrava-se antes de Lutero e de Calvino também entre os fiéis guardiões das Sagradas Escrituras, conspícuos líderes religiosos que haviam diligentemente se dedicado, desde os primórdios do cristianismo até os tempos modernos, ao resgate da verdadeira piedade, buscando a pureza do sentido original das doutrinas cristãs em face aos acréscimos, subtrações ou deturpações que houvessem sofrido as mensagens bíblicas na esteira do processo de institucionalização e posterior burocratização da Igreja Católica. Agora sigo com a minha conclusão. Duas biografias são recuperadas de forma particularmente abonada: a do teólogo inglês John Wycliffe e do seguidor de suas ideias religiosas na Boêmia, o reitor da Universidade de Praga, João Hus, condenado pelo Concílio de Constância e martirizado no ano de 1415. Conforme se pode inferir dos comentários presentes no texto, a reforma sobrevém às suas demandas inovadoras no campo teológico e ao rescaldo de seu ardor religioso, de modo que se pode concluir que, na concepção batista, João Hus fulgura entre a pleiade de mártires do protestantismo, ao passo que Wycliffe incorpora a fidelidade incoercível à autoridade das escrituras sagradas. É representativa a forma como algumas das principais conceituações encetadas por Wycliffe, ponto de doutrina professado pelas denominações evangélicas em geral e pelos batistas em particular, são estandartes içados em forma de compêndio no jornal. Através da elevação de sua biografia e narrativa de suas iniciativas, a aclamação da Bíblia como depositário de toda revelação manifestada por Deus e, por conseguinte, a única autoridade absoluta em matéria de regra e prática devocional na vida da Igreja, deriva dessa premissa ideal protestante da universalização das Escrituras, a compreensão do poder do papado no âmbito de uma competência instituída e exercida por homens passíveis ao erro, cuja incumbência está exclusivamente restrito àquilo que é ofício da religião. Ao encampar juntamente com outras congregações protestantes a honorífica designação de Estrela da Reforma, ao primeiro tradutor da Bíblia para a língua inglesa, e mormente por acreditá-la entre as ilustres personalidades batistas, através da paráfrase e argumento desenvolvido por S.H. Ford no clássico da historiografia denominacional, A História dos Batistas, em síntese e em tese, posiciona uma matriz de sua identidade confessional na imanência do cristianismo primitivo, do qual acreditam terem se mantido indissociáveis através de gerações por meio da perpetuada introjeção das leis espirituais e códigos morais, os quais creem serem revelados de forma translúcida aos cristãos que bebem nas sagradas letras, do manancial de toda a sabedoria divinamente inspirada. Obrigada.